Olá, estudantes, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem, que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos e que possamos mais uma vez compreender de uma forma profunda mais um conteúdo da disciplina de Fisiologia Vegetal. Na verdade, é a continuidade de um conteúdo que é hormônios e reguladores vegetais. Nós falamos na semana passada de 3 hormônios, auxicinas, citocininas e giberelinas. Esta semana nós vamos falar de outros 3, brasinosteroides, ácido abscísico e etileno. Vamos seguir falando inicialmente, dando continuidade aos hormônios relacionados diretamente com o crescimento, no sentido positivo do crescimento, aqueles que intensificam, que incrementam o crescimento. E seguidamente nós iremos passar para a parte dos hormônios relacionados com o estresse e com a maturação de. Então vamos iniciar falando dos brasinosteroides. Você pode ver aqui na sua direita a fórmula química, né, de um brasinosteroide. E observe que esse hormônio é um hormônio que faz parte daquela sequência de hormônios responsáveis pelo crescimento da planta. Tá? Então, juntamente com a auxicina, com a citocinina, com a giberelina, o brasinosteroide tem um efeito positivo no crescimento. É um hormônio presente em grão de pólen, foi descoberto em canola, né? Os estudos mais aprofundados com canola, com relação a grão de pólen. Também nessa árvore aí, perene. Estudos genéticos em 1990 demonstraram ser um hormônio vegetal. Então, note que é algo bem novo, né? De 90 para cá é algo bem novo em termos de ciência. É importante no alongamento do caule, na biomassa total e produtividade de sementes. É possível observar que nós estamos seguindo uma sequência lógica de apresentação dos hormônios, de forma que inicialmente nós apresentamos as funções gerais dos hormônios. E para não ser diferente, nós estamos apresentando as funções gerais dos brasinosteroides. Desenvolvimento de raízes laterais, manutenção da dominância apical, diferenciação vascular, crescimento do tubo polínico, germinação de sementes, alongamento e divisão celular. Então são funções gerais desse importante hormônio vegetal que é novo na ciência em relação a outros hormônios como auxicina, como etileno, como giberelina. Então é um hormônio novo em termos de estudo, não novo em existência, novo em estudo. O fato de termos descoberto há pouco tempo não quer dizer que ele nasceu há pouco tempo, né? O hormônio, apenas a nossa descoberta é que tardou um pouco em relação aos outros, mas o hormônio provavelmente ele já existia na natureza, né? Nos vegetais. Então a biossíntese dos brasinosteroides. Então, observe que o brasinosteroide ele segue uma rota parecida com a rota dos terpenoides. No entanto, ao invés de seguir as rotas dos terpenos, né, como ocorre na síntese de giberelina, esse hormônio é um esterol, segue a rota dos esteróis. Então, o farnesil difosfato, o farnesil ele é comum na rota dos terpenos. Mas a partir do farnesil, ocorre a reação que produz esqualeno e por uma série de reações produz o cicloartenol. E observe que do cicloartenol, ele é convertido em campesterol, que segue essa rota de produção de catasterona e brasinolídeo. Então, brasinolídeo é um tipo de brasinosteroide ativo. É o brasinosteroide mais ativo, está mostrando aí no slide. É o tipo de brasinosteroide mais ativo aqui, ó, o brasinolídeo. Então, observe que é de uma importância muito grande esse brasinolídeo por constituir o brasinosteroide mais ativo. Ou então, observe que aqui do campesterol pode ocorrer a produção do campesterol, produzir catasterona por essa rota, teasterona, e aí seguir para essa rota aqui, convergir para a produção do brasinolídeo. Então, observe que essa reação aqui, consequentemente, é uma reação catabólica, resulta num brasinosteroide inativo. Então, observe que essa rota é uma rota de produção de esteróides, né? É uma rota ali bem próximo da produção de terpenoides. Então, o hormônio esterol. Então, eu mostro aqui, eu complemento essa figura, a figura que você vai achar nos livros, essa figura aqui. Aí eu complemento aqui com esse quadro, mostrando de onde que surgiu esse campesterol.
para você observar que há uma relação no início da rota com a rota dos terpenos. Transporte e inativação. O transporte dos brasinosteroides ocorre principalmente pelo xilema, via corrente transpiratória. Significa dizer o quê? À medida que o transporte ocorre no xilema com maior intensidade, maior o transporte de brasinosteroide. Quais são as justificativas para isso? Né? Em que se baseia isso? Quando a aplicação no solo, rapidamente o brasinosteroide chega na raiz e na parte aérea. Quando coloca ele no solo, rapidamente as raízes absorvem e chega na parte aérea. No entanto, quando é aplicado na folha, há um lento transporte para outras folhas e para o sistema radicular. Isso nos leva a crer que o transporte é principalmente via xilema. A inativação ocorre por epimerização, oxidação, hidroxilação, por reação catabólica, como nós vimos aí, estamos vendo na parte de baixo do slide, e por conjugação. Então, note que esse hormônio ele conjuga também com açúcar, igual outros hormônios, como nós já falamos até aqui, auxina, citocinina e gibberelina. A conjugação com açúcar torna o hormônio inativo, ou seja, ele não tem atividade hormonal. Então, a conjugação é uma forma de armazenamento do hormônio. As funções dos brasinosteroides. Expansão e divisão celular. Por que o brasinosteroide promove expansão e divisão celular? Porque promove o relaxamento da parede celular, a expressão de enzimas que relaxam a parede celular, que são as expansinas. É um efeito cinético com auxinas, ou seja, junto com a auxina, torna o crescimento muito mais intensificado do que separado de auxina ou do que a auxina separada do brasinosteroide. Promove a expressão de gene da divisão celular. Então, o brasinosteroide atua no crescimento de duas formas, a partir da expansão e da divisão celular. Estimula e inibe o crescimento de raiz. Então, indução do crescimento de raízes laterais. O brasinosteroide intensifica o crescimento de raiz e isso pode ser extremamente importante para o estabelecimento de algumas culturas. Nós temos trabalhado em pesquisas em Pameri, principalmente com soja, em que visamos promover um maior crescimento do sistema radicular de soja, com isso um estabelecimento muito mais intenso e muito mais precoce, de forma que quando o veranico surja, a planta já esteja bem estabelecida e com um sistema radicular muito mais profundo do que estaria sem aplicação de brasinosteroide. É um efeito aditivo promovido por auxina, já que a auxina também intensifica o crescimento da raiz. Aumenta a absorção por meio de aquaporinas, então os brasinosteroides estão envolvidos com a expressão de genes de atividade e produção de aquaporinas. Então, a aquaporina, proteína que promove a passagem da água na membrana. Então, é extremamente importante. Então, note que além de intensificar o crescimento da raiz, o brasinosteroide pode, de alguma forma, atuar promovendo a facilitação da entrada da água na planta. Inibe o crescimento de raiz em altas concentrações. Então, isso aqui é um grande complicador, né? Se você errar na dose de brasinosteroide, ao invés de crescer a raiz vai ser inibida, o crescimento vai ser inibido. Olha que coisa complicadíssima de você trabalhar. Se você errar na dose, você aplicar mais do que deveria, ao invés de incrementar o que você quer, no caso a raiz, vai inibir o crescimento dela. Ou seja, você vai prejudicar ao invés de ajudar. Aquela coisa que a gente fala, quando não pode ajudar, fica quieto, né? Ou seja, se você aplicar demais, você vai complicar. Estimula a germinação de sementes. Então, é um efeito independente da auxina e gibberelina, que esses hormônios também intensificam a germinação de sementes. Por exemplo, quando tem algum inibidor de auxina na planta, o crescimento continua. Altas produções de ABA pode resultar em alta produção de etileno também. Estimula a expansão, a divisão celular, crescimento do embrião, supera a restrição imposta pelo ABA. O ácido abscísico é o hormônio que restringe a germinação. Então, o brasinosteroide intensifica a germinação de sementes. Então, e o crescimento do tubo polínico, né? Então, o pólen é fonte de brasinosteroides. A fertilidade masculina depende também de brasinosteroides. Tanto é que o mutante deficiente em brasinosteroides significa dizer o quê? A planta que não produz brasinosteroides, as sementes são estéreis. Então aqui mostra um dado interessante, a germinação em função da aplicação de brasinosteroide. Aqui no caso é o epibrasinolídeo, né? Observe que à medida que incrementa a quantidade de brasinosteroide, a concentração de brasinosteroide, aumenta também, aumenta a germinação das sementes, de forma que chega um ponto com 2,5 de epibrasinolídeo ocorre
uma alta germinação em relação a quando não tem brasinosteroide. Então, note que é muito interessante, e aqui está mostrando que intensifica a germinação de semente de Arabidopsis. A superexpressão de genes da biossina de brasinosteroide em Arabidopsis promove um intenso aumento no tamanho das plantas. Então, observe aqui, ó, a expressão de genes na sua direita é uma planta que tem uma superexpressão de genes da síntese de brasinosteroide. Olha como ela fica alta, como fica maior em altura. Olha como na sua esquerda, quando não tem o gene que expressa a produção de brasinosteroide, é um Arabidopsis tipo selvagem, olha como o tamanho fica menor, ó, bem menor. Então, observe que esse hormônio tem um efeito muito intenso no crescimento. Aqui são experimentos nossos. Eu quero te mostrar como que, quando você aplica a dose errada, como que não dá resultado interessante. Aqui, planta de eucalipto. Ó. As plantas de eucalipto elas foram submetidas ao déficit hídrico e aplicação de brasinosteroide. Observe aqui, ó, a dose de brasinosteroide 0,25 mg por litro, que é o dobro do que deveria aplicar. Está mais do que o dobro ainda, 2,5 vezes. Note, ó, que a altura da planta foi menor. Quando aplicou o brasinosteroide foi menor do que a testemunha, ó, se você observar. Observe também aqui, ó, que o comprimento de raiz, ó, foi menor do que na testemunha. Então, aplicar brasinosteroide na dose inadequada pode, ao invés de incrementar o crescimento da raiz, pode inibir o crescimento da raiz. E aí nós não encontramos resultados diferentes significativamente para esse experimento. Olha ele aqui novamente com a biomassa. Ó. Se você analisar a biomassa, ó, o resultado da biomassa é menor com o brasinosteroide em relação à testemunha. E o brasinosteroide é um hormônio que intensifica o incremento de biomassa. Então não tem sentido resultado desse tipo, a não ser que tenha aplicado a dose errada. Então no início de nossas pesquisas, ó, comum a gente cometer falhas desse tipo até conseguir aprofundar no entendimento. Observe aqui nesse gráfico o alongamento de epicótilos de soja, né? Com brasinosteroide e sem brasinosteroide, o crescimento em relação ao uso de brasinosteroide. Observe o controle aqui em vermelho, que não tem brasinosteroide, e observe a medida que insere brasinosteroide aqui, ó, nesse ponto, ó. Note que já começa a diferenciar do vermelho, ó. Então, mais brasinosteroide, ó, observe que o crescimento é intensificado, o crescimento do epicótilo de soja. Então, observe que o brasinosteroide tem uma função muito importante nesse crescimento das espécies vegetais. Então, o efeito também ele é sinérgico com a auxina. Observe aqui a formação da raiz lateral, nós estamos falando de Arabidopsis, em relação à concentração de auxina. Então, aqui nós estamos aumentando a auxina, ó. Estamos aumentando a auxina nesse eixo aqui, ó, aumentando a auxina. Só que quando não tem brasinosteroide, aqui é sem brasinosteroide, ó. Então observe a formação de raiz, ó, vai aumentando a auxina e vai aumentando a raiz. Agora vai aumentando mais lentamente, ó. Só que quando aumenta a auxina e tem brasinosteroide, que é aqui, ó, observe que é bem maior, ó. Então olha a diferença entre as curvas, ó. Olha a diferença aqui, ó, entre as curvas. Então aqui, ó, com brasinosteroide e com auxina, aqui é sem brasinosteroide, mas com auxina. Então observe que tendo brasinosteroide e tendo auxina, o efeito do crescimento da raiz é muito maior. Então isso é extremamente importante falar para vocês que o efeito ele é sinérgico, né? Quando ambos os hormônios estão presentes. É um efeito sinérgico, ou seja, os dois atuam junto com forças no mesmo sentido. Então isso é extremamente interessante. Então, o segundo hormônio que nós vamos falar hoje, na verdade, o segundo de hoje, já devemos estar falando no quinto hormônio, é o ácido abscísico, né? É um hormônio extremamente interessante do ponto de vista de estresse abiótico, né? De estresse relacionados com fatores do ambiente, com fatores de produção, né? Fatores ambientais ligados à produção. Então, o hormônio do estresse. Porque o hormônio do estresse não é que ele causa o estresse, mas é um hormônio de resposta ao estresse. Ele é um mensageiro químico do estresse. Nós não falamos no começo que o hormônio é um mensageiro químico, um mensageiro endógeno, ou seja, ele leva a informação de que algo está acontecendo e essa informação ela é transduzida, é transformada em uma informação mais amplificada, passível de ser lida, de ser compreendida, né? De ser incompreendida, perdão, não, que planta não compreende, quem compreende é a gente. Passível de ser identificada pelos órgãos que irão desencadear as respostas.
Então o ácido abscísico leva essa informação de estresse, né? Que ele causa estresse, ele leva a informação de que algo está acontecendo, no ambiente e isso poderá resultar no estresse. Então aqui é a equação do ácido abscísico e a importância dele é principalmente a relação com estresses ambientais. Está presente em todas as células, desde o ápice caulinar até o ápice radicular, pode ser transportado pelas seivas do xilema e do floema. Então o histórico da descoberta do ácido abscísico, em 1960, esses pesquisadores aí nos Estados Unidos, eles identificaram uma substância promotora de abscisão de frutos e chamou de abscisina. Esses outros pesquisadores na Inglaterra, de uma forma simultânea, eles identificaram, de uma forma simultânea, eu falo que são em anos próximos, né? Em períodos bem próximos, identificaram na Inglaterra dormência de gemas em plantas lenhosas e chamou a substância de dormina, dormência dormina, abscisão abscisina. E esses outros pesquisadores na Nova Zelândia, eles identificaram a abscisão de flores e frutos e aí chamou o hormônio de acelerador de abscisão. E aí o nome do hormônio ficou ácido abscísico. Eles entraram em consenso, o nome ficou ácido abscísico, né? E o nome é incorreto. Por que é incorreto? Porque o ácido abscísico ele é um hormônio que pode estar relacionado com a abscisão, mas de uma forma secundária. O principal hormônio relacionado com a abscisão é o etileno. O etileno e a auxina. A auxina inibe a abscisão, o etileno intensifica a abscisão, a queda, o desligamento da folha da planta. Então, o nome foi incorreto, o nome foi baseado em uma função que ele exerce em uma espécie, muitas vezes, mas na maioria das espécies essa ação que ele exerce é secundária. Então, o nome ficou incorreto e assim prevalece, né? Até hoje. Então, as funções gerais, conforme os outros hormônios que nós já mostramos, é o hormônio mais diretamente relacionado com os estresses ambientais, seca, salinidade, frio e outros, desenvolvimento da semente, viviparidade e dormência. A concentração endógena de ácido abscísico depende dos fatores de produção e de degradação. Então, a inativação dele pode ser por meio de conjugação, né? A conjugação aqui com açúcar está mostrando. Essa conjugação torna o ácido abscísico inativo e funciona como uma espécie de armazenamento do hormônio. A degradação por inativação catabólica, então observe essa reação aqui, que mostra que o ácido abscísico, por meio da enzima 8-hidroxilase do ABA, converte o ABA em 8-hidroxiaba, que converte em ácido faseico, em ácido dihidrofaseico, e essa reação já torna o hormônio inativo. O transporte pode ser de uma forma protonada ou de uma forma ionizada, e a compartimentalização é por ácido fraco, na forma de ácido fraco. Então, observe que o transporte é bem semelhante, bem parecido com o transporte que nós falamos para a auxina, né? De uma forma protonada ou de uma forma ionizada. O desenvolvimento da planta e alguns fatores relacionados com essa produção de ácido abscísico. Então, a semente durante a embriogênese e a maturação produz muito ácido abscísico, tá? Produz muito ácido abscísico. Durante os estresses ambientais, a salinidade, por exemplo, o transporte de ácido abscísico no floema e no xilema chega a ser de 5 a 10 vezes maior do que na condição normal. Numa condição de déficit hídrico, o transporte de ácido abscísico chega a ser 50 vezes maior do que ocorre normalmente sem o déficit hídrico na planta. Então, note que numa condição de estresse, há um maior transporte, um maior fluxo de ácido abscísico no xilema e no floema. Porque o ácido abscísico é transportado para os sítios que irão desencadear a resposta, para os locais que desencadearão as respostas em relação àquela condição ambiente que está modificada. E isso pode resultar no estresse. Eu quero só salientar para vocês que o fato de reduzir a disponibilidade de água no solo não é o estresse. O fato de aumentar a temperatura não é o estresse. O estresse é o que o aumento de temperatura causa. O estresse é o que o déficit hídrico causa. Estresse é o que muitas vezes a condição ambiente causa. Muitas vezes a planta reduz a disponibilidade de água no solo e pode não ser estresse. Por quê? Porque o estresse de uma planta de alface não é estresse para uma planta de eucalipto, por exemplo. Para uma planta de alface, quando reduz o déficit, reduz a água no solo, chegam na condição de déficit hídrico, existe mecanismo de proteção, muitas vezes ela não consegue se proteger e aí resulta no estresse, em danos metabólicos, fisiológicos, bioquímicos. No entanto, se você pensar numa planta de eucalipto, o que causou estresse na planta de alface muitas vezes não causa estresse na planta de eucalipto. É déficit hídrico, muitas vezes é déficit hídrico para as duas, mas não causou estresse na planta de eucalipto. Então observe que
A variação da condição ambiente não quer dizer que é estresse. Estresse é o que essa variação pode provocar na planta. Se não provocar nenhum dano, não é estresse. Senão qualquer vento, qualquer brisa seria um estresse, que alterou a condição que está. Então a umidade relativa está 70%. Cai para 60% é estresse. Não, muitas vezes não. Então a biossíntese de ácido abscísico, né, a ocorrência dele no cloroplasto, cromoplasto, leucoplasto, embriões, raízes e outros órgãos, né, como já tinha falado, do ápice caulinar até o ápice radicular. Então observe que a produção de ácido abscísico inicia-se aqui do piruvato, ó, gliceraldeído 3-fosfato. Observe que essa reação do piruvato com o gliceraldeído 3-fosfato resulta em isopentenil difosfato. Isso aqui é um composto comum, assim, de giberelina. Esse IPP ele pode ser produzido no citosol. Ele pode ser produzido aqui no citosol, ó, o IPP. Pode ser produzido aqui, ou pode ser produzido aqui dentro do cloroplasto. Então, observe que esse IPP ele é comum, assim, de giberelina também. Então, esse IPP ele é convertido em zeaxantina, em violaxantina, neoxantina. No citosol é convertido em xantoxal, ABA-aldeído e ABA. Então, observe que são reações que ocorrem no citosol e em organelas específicas, tipo cloroplasto. Tá? Tipo cloroplasto. E aí eu quero só salientar para você aqui, ó, eu gosto muito desse slide, eu já falei isso para vocês, gosto muito dele. É um slide que mostra aqui ó, o metabolismo primário e secundário da planta, de uma forma resumida. Aqui ó, a sacarose foi produzida na fotossíntese, e aí essa sacarose está seguindo a rota da respiração. Ó. Aqui é o ciclo de Krebs. Então aqui ó, o piruvato da glicólise entrou no ciclo de Krebs. Mas note que quando o piruvato é convertido em acetil-CoA, esse acetil pode não entrar no ciclo de Krebs. Ele pode ir ó, para a produção de giberelina, carotenoides, esteróis e ácido abscísico. Então, observe que nem tudo que é produzido na fotossíntese é respirado. Pode ir para a produção de outros compostos. Para a produção de ácido abscísico, de giberelina, para a produção de carotenoides, produção de auxinas. Então, observe aqui novamente ó, a sacarose produzida lá na fotossíntese. Segue a rota da respiração. Chega aqui, ó, produziu o piruvato. Aqui acabou a glicólise. O piruvato é convertido em acetil-CoA. O acetil-CoA ele pode entrar no ciclo de Krebs. Mas ele pode vir para a produção ó, de giberelina, carotenoides e esteróis. E aqui que é produzido o brazonosteroide, ó, é um esterol. E aqui é produzido o ácido abscísico, que também é giberelina. Então observe que nem tudo que é produzido na fotossíntese é respirado. Nem tudo que é produzido na fotossíntese vai ser convertido em última instância em ATP pela respiração. Pode ocorrer a produção de outros compostos, de esqueletos de carbono para outros compostos. Então, em determinados estágios específicos do desenvolvimento, por exemplo, a embriogênese, durante a maturação, durante o crescimento da planta, pode ocorrer estímulos ambientais. Que estímulos ambientais são esses? Seca, salinidade, frio. Nessa condição, pode ocorrer elevação na produção de ABA endógeno. Ou seja, mudou a condição ambiente que estava e isso pode aumentar a produção de ABA na planta. Há uma percepção do sinal pela célula, ou seja, o ABA leva uma mensagem e a célula identifica essa mensagem. E aí vai desencadear respostas rápidas, que é o fluxo de íons, balanço hídrico e fechamento estomático. Ou respostas lentas, que é a expressão de genes e o desenvolvimento de sementes tolerantes ou com tolerâncias à dessecação. Algumas funções do ABA, do ácido abscísico. Então vamos falar primeiro de semente. Durante o desenvolvimento da semente, a semente passa por 3 fases. A embriogênese ou histodiferenciação, a maturação e a dessecação. A histodiferenciação ou embriogênese é caracterizada por uma intensa divisão celular. Uma intensa divisão celular e diferenciação também das células. Formação de tecidos, principalmente o embrião, o endosperma e o embrião. E o fim dessa fase da embriogênese é caracterizado pela redução da divisão celular. Essa redução da divisão celular ela é promovida pelo ABA, pelo ácido abscísico. Então, tudo que está em vermelho nesse slide é o ácido abscísico que atua.
Na segunda fase, a fase de maturação, ocorre o acúmulo de substâncias de reserva. E o ácido abscísico tem envolvimento nisso. Acúmulo de matéria seca é uma característica dessa fase. Nessa fase, a semente adquire a máxima capacidade de germinar. Quando você colhe a soja, a semente de soja, quando é plantada para semente, quando você colhe a semente de soja, já depois da dessecação, depois que chega no final da dessecação, o máximo potencial de germinar não é quando você colhe. O máximo potencial de germinar é antes, é na maturação, quando atinge a maturidade fisiológica. No entanto, a semente não germina quando conectada à planta-mãe. Por quê? Porque o ácido abscísico não permite a germinação dessa semente. A germinação da semente conectada à planta-mãe é chamada de viviparidade. E a viviparidade é evitada pelo ácido abscísico. Perdão. Então, observe que o ácido abscísico ele impede a germinação da semente ainda conectada à planta-mãe. Porque não tem sentido prático nenhum, não tem sentido agrícola nenhum, não tem sentido econômico nenhum essa germinação conectada à planta-mãe. A terceira fase é a fase de perda de água, que é a fase de dessecação. Ocorre perda de água, ruptura das conexões tróficas, produção de proteínas LEA, que protege as membranas e as proteínas contra essa dessecação, principalmente as membranas, né? Ocorre a produção de sementes ortodoxas e recalcitrantes. Então, observe que o ácido abscísico ele tem uma importância no desenvolvimento da semente, nas 3 etapas, por reduzir a divisão celular, promover o acúmulo de reservas, evitar a viviparidade, por intensificar a produção de proteínas LEAs durante a fase de dessecação, e pela dormência de sementes. O ácido abscísico impõe a dormência, porque ele inibe a síntese de alfa-amilase. Essa alfa-amilase aqui é aquela enzima produzida, intensificada a produção pela giberelina, porque a giberelina intensifica a germinação. Mas o ácido abscísico faz o contrário, inibe a germinação, por inibir a síntese de alfa-amilase. Dormência de gemas, né? Então, em condição de baixa temperatura, em condição de dias curtos, é muito comum isso no inverno, né, na nossa circunstância, ocorre redução da produção de aba, redução do crescimento, aumento do aba nas gemas, dormência das gemas, comum em árvores de clima temperado também. Então, a percepção e produção de aba ocorre nas folhas. Então, as folhas que identificam essa condição ambiente e identificam também a produção de aba. No entanto, o aba ele concentra-se nas gemas, nessa condição de baixa temperatura e dias curtos. A aba também é importante na injúria por herbivoria, na defesa das plantas, porque ocorre a indução de genes inibidores de proteinases. Numa condição de déficit hídrico, é comum ocorrer o movimento estomático, né? Alteração citosólica de cálcio, inativação de proto-ATPase, a produção de espécies reativas de oxigênio, a produção de APA na raiz, que é transportada para a parte aérea, e essa concentração durante o transporte pode ser 50 vezes maior do que numa condição que não está em déficit hídrico. Então, observe que essa figura aqui ela é muito interessante. Ela nos dá uma noção muito, muito boa. Ela é dividida em 2 partes. Vamos para essa parte inicial aqui primeiro. Ó. Essa parte inicial. Então, aqui é o potencial hídrico em função do tempo. Observe numa condição de restrição de água nesse intervalo. Né? Na condição de restrição de água, ó, o potencial hídrico ele decresce, não é isso? O potencial hídrico ele decresce. Numa condição de água disponível, o potencial hídrico aumenta. Tem mais água disponível. Agora vamos juntar as 2 figuras para você observar. Aqui a resistência estomática. Quanto maior a resistência estomática, mais fechado está o estômago. Então observe que numa condição de restrição hídrica, que reduz a disponibilidade de água, aumenta o conteúdo de aba, aqui na linha vermelha, aumenta o conteúdo de aba, reduz o potencial hídrico, aumenta o conteúdo de aba e aumenta a resistência, ou seja, fecha o estômago. Aqui, fecha o estômago. É o aba que leva o sinal de fechamento do estômago. Ele é o mensageiro químico para a planta fechar o estômago. Então, novamente, observe, o potencial hídrico está sendo reduzido, produz mais aba e fecha o estômago. Mas quando o potencial hídrico aumenta, produz menos aba e o estômago, a resistência do estômago diminui. Então, o estômago se abre. Então, observe aqui, muito interessante essa figura. Nos mostra claramente que à medida que reduz o potencial hídrico, reduzindo esse potencial hídrico, aumenta a produção de aba e o estômago se fecha, aumenta a resistência do estômago.
Mas na hora que a água fica disponível, aumenta a disponibilidade de água, ocorre a menor produção de aba e reduz a resistência, abre o estômago. Então é muito interessante, nos dá uma noção clara da importância do ácido abscísico no movimento estomático. Então isso depende também de uma concentração citosólica de cálcio. Observe analisando as duas figuras, os dois lados, é uma figura só que dividida em duas partes. Observe numa condição de abertura estomática e concentração de cálcio. Observe que à medida que aumenta a produção de aba, o aba é acrescentado aqui ó, nesse ponto, aumenta a concentração de cálcio e reduz a abertura estomática. Então o cálcio ele funciona como mensageiro secundário. O aba é mensageiro primário e o cálcio é o mensageiro secundário. Então aumenta a aba e aumenta cálcio e com isso reduz a abertura estomática. Então a abertura estomática ela segue esse processo mais complexo que na pós-graduação a gente detalha de uma forma mais profunda. Aqui a gente não detalha tanto, mas a gente mostra para vocês que muitas coisas acontecem, dentre elas a chegada do aba aqui nas células guarda, né? Na folha. Então observe a chegada do aba, que resulta aí na produção de espécie reativa de oxigênio, que resulta na abertura de canais de cálcio. Então aumenta o cálcio aqui ó, no citosol. E esse aumento de cálcio é uma informação secundária que é transportada, levada para o desencadeamento, por fim, do fechamento estomático. E vamos falar do terceiro hormônio de hoje, que na verdade representa o sexto, né? O sexto hormônio vegetal, que é o etileno, tá? O etileno é um hormônio tão importante aí para o crescimento também, para a maturação de frutos. E o controle da produção de etileno é muito interessante na conservação de frutos. E a partir do conhecimento do etileno, nós podemos consumir frutos produzidos no Rio Grande do Sul, mas que nunca foram produzidos aqui no Goiás, ou consumir frutos produzidos no Amazonas ou no Nordeste, mas que nunca foram produzidos no Goiás, ou mandar frutos do Goiás para todo o Brasil, frutos que só produz no Goiás. Então é interessantíssimo a compreensão desse hormônio vegetal, o etileno. Então, gente, vamos falar um pouco do histórico, né, da descoberta do etileno. Então, em 1858, estudos na Filadélfia identificaram a senescência e abscisão em plantas em casa de vegetação. Em São Petersburgo, em 1901, a inibição do alongamento, aumento radial e orientação horizontal em ervilha, a famosa resposta tríplice, ocasionada pelo etileno. Mas em 1910, na Jamaica, foi a primeira constatação de etileno como produto natural no amadurecimento prematuro de banana. Então isso é muito comum hoje, né? Então a ocorrência no ambiente urbano chega a ser de 10 a 100 vezes maior do que o ambiente natural, principalmente pelo automóvel, pelo fogo e pela indústria, né? O fogo é importantíssimo, principalmente quando a gente se refere a Ipameri, a região do Cerrado. Eu nunca vi um lugar para queimar tanto em termos principalmente de entulho, de lixo. Não entulho, mas de restos vegetais como Ipameri. É quase que todo fundo de quintal que tem terra e tem plantio, né? No período que cai as folhas, o pessoal junta e queima. Eu nunca vi desse jeito aqui em Ipameri. E isso intensifica, né? A ocorrência no ambiente urbano. Então acreditava-se que a auxina era o principal hormônio e o etileno possuía papel indireto e insignificante na fisiologia das plantas. Por isso, muita coisa era atribuída à auxina e já era o etileno, mas a dificuldade em identificar o etileno fez com que muitas funções do etileno fossem atribuídas à auxina, até a descoberta do etileno, e aí identificou-se que não era a auxina. Aqui as funções gerais para seguir o mesmo roteiro dos outros hormônios. Divisão e expansão celular, dormência, crescimento em plantas alagadas, senescência, abscisão e morte celular programada, produção de herênquima, abertura do gancho subapical, maturação de frutos. Então a biossíntese do etileno. Então a biossíntese do etileno, eu preciso antes de falar da biossíntese dizer que o etileno é um hormônio gasoso. Então o hormônio gasoso em que o transporte dele não é dificultado, ele não tem dificuldade de ser transportado na planta, já que o hormônio é gasoso. Então o etileno, que é o hormônio gasoso, ele é muitas vezes transportado com grande facilidade, de forma que
muitas vezes é necessário um mecanismo para impedir ou reduzir a produção dele em situações de frutos, né? Principalmente para evitar o amadurecimento precoce. Então, a partir do aminoácido da metionina, observe da metionina a partir da enzima adomete sintetase, ocorre a produção de adenosilmetionina, que por ação da CCase, ocorre a conversão da adenosilmetionina em ACC, que é o ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico. Esse é o ACC. A enzima que controla a síntese de etileno é essa aqui, ó, é a ACC sintase. Tá? Então essa enzima ela pode ser inibida por diversos compostos, aqui estão alguns deles que pode ser inibir. Tem outra informação a respeito dessa enzima, então promove a síntese de etileno, amadurecimento de frutos, senescência das flores, aia, ferimento, danos por resfriamento, estresse hídrico e inundação. Então são fatores que intensificam a produção de etileno, que intensificam a atividade da ACC sintase. Tá? Então observe que a partir do ACC ocorre uma reação, e essa reação envolve oxigênio, em que o ACC ele é convertido em etileno. Então essa reação é mediada pela ACC oxidase, envolve oxigênio. Aqui fatores que inibem a atividade dessa enzima e fatores que intensificam a atividade dessa enzima. Então observe que a síntese de etileno pode ser controlada principalmente em dois pontos: pela ACC sintase ou pela oxidase do ACC, que precisa do oxigênio. Então o transporte, a difusão por espaços intercelulares independe de tecidos vasculares, porque é um gás, né? A conjugação, o etileno em si ele não conjuga. No entanto, o ACC pode ser convertido em uma forma conjugada, que é o malonil ACC. Então o ACC ele pode ser armazenado e por se conjugar com outros compostos, e aí servir como um armazenamento, um pool de ACC para que em determinado momento seja convertido em etileno. Aqui algumas funções, né? A abertura do gancho subapical. Então observe que o etileno ele tem uma importância muito grande, porque quando nós falamos na auxina, que essas células expandem mais porque tem auxina, essas aqui expandem menos porque tem etileno. Então tem uma importância aí na formação do gancho subapical. Expansão do caule e epinachia de folhas. Observe que para ocorrer o crescimento longitudinal nesse sentido, as microfibrilhas de celulose, precisam estar orientadas radialmente ao crescimento, como está aqui, radialmente em relação ao crescimento. No entanto, o etileno ele reorienta as microfibrilhas de celulose, de forma que elas ficam assim, ao invés de ficar radialmente para o crescimento longitudinal, elas ficam assim, Então, nesse sentido, o crescimento ocorre em diâmetro. Então, é comum, após a aplicação do etileno, ocorreu o crescimento em diâmetro, tá? O crescimento em diâmetro. Isso é muito comum. Além disso, o etileno ele inibe a divisão celular. Ele torna a divisão celular mais longa. Quando a divisão celular fica mais longa, menos divisão celular ocorre no mesmo espaço de tempo, né? No mesmo período de tempo. Então, observe que o etileno ele interfere negativamente, tanto na expansão quanto na divisão celular. Ele torna as fases mais longas, né? Maior duração das fases. Então observe aqui, taxa de crescimento em função do tempo, né? Então observe aqui, em plantas de Arabidopsis. Quando aplica etileno nesse ponto, o crescimento reduz, Quando remove etileno, o crescimento aumenta. Então note que o etileno ele inibe o crescimento, ele tem esse efeito de inibir o crescimento. Isso é um efeito comum ao etileno. Novamente, para você observar, quando você aplica o etileno aqui, observe que o crescimento ele é reduzido. Observe que quando o etileno ele é removido aqui, o crescimento ele é incrementado. Então tem essa função aí, o etileno, de inibir o crescimento, de retardar o crescimento, de tornar ele mais lento, de forma que tem uma ação contrária à auxina, citocinina, giberelina e brasinosteroide. Então, inibição da senescência de flores pela inibição da ação do etileno. O etileno é o hormônio que induz a senescência. Ele induz a senescência. Então, as folhas de cravo foram mantidas em água deionizada por 14 dias, na esquerda.
ou sem, na direita, tiosulfato de prata, que é um inibidor da síntese de etileno. Então, ou seja, com o inibidor da síntese de etileno está na esquerda. O controle, que produz etileno, normalmente está na direita. Observe que quando inibe a produção de etileno, a flor fica bonita, vistosa. Isso aumenta a vida de prateleira se a flor for ornamental. No entanto, o etileno, sendo produzido normalmente, ele induz a senescência. Tá? Então, é extremamente interessante essa figura, porque nos dá uma ideia boa de quão importante é o etileno. Tá? Então, durante a senescência, ocorrem alterações bioquímicas e citológicas. Né? A senescência ocorre em folhas, em flores, em frutos. Então, é comum ocorrer hidrólise de proteínas, degradação de clorofilas, redução do volume do citoplasma, remobilização de reservas de nutrientes. Em amarelinho, o etileno, que acelera a senescência. Em verdinho, a citocinina, que inibe a senescência. Quebra da dormência e germinação. Então, o etileno pode induzir a germinação, mas muitas vezes não é o etileno, né, que faz isso. Ele só torna o tecido mais sensível à alquicina. E aí, por isso, ocorre a germinação nessas espécies aí, pêssego, alface, carrapicho. É importante na floração de abacaxi e manga, então em plantios comerciais, principalmente os plantios direcionados à exportação, é comum utilizar o etileno para a floração do abacaxi e da manga. Isso é extremamente importante porque você consegue manusear a planta para entre safra, né, onde os preços são melhores. Expressão sexual, o desenvolvimento de flores femininas em pepino. A formação de lenticelas, que são pequenos pontos de ruptura no tecido suberoso, no caule, que aparece como orifício na superfície do caule. Isso permite a passagem do oxigênio. Imagina uma planta inundada e que não tem oxigênio lá embaixo. Tem oxigênio na água, né? Mas não está disponível para respiração. Então, a formação dessas fendas, dessas lenticelas, é de extrema importância para que o oxigênio penetre pelo caule e chegue à raiz, para a raiz respirar. O etileno também acelera a abscisão, é a queda da folha, da flor, do fruto. O etileno acelera a abscisão, que é o desligamento desse órgão da planta, tá? Enquanto a auxina inibe essa abscisão. Então, observe que a abscisão ocorre em uma camada de célula chamada de zona de abscisão. Então, essa zona de abscisão é sensível ao etileno e à auxina. No entanto, apresenta sensibilidade à auxina quando o tecido está maduro e sensibilidade ao etileno quando o tecido está imaturo. Então, o etileno acelera essa abscisão de folhas, de flores, de frutos. Tá? É importante também no alongamento de espécies aquáticas. Então, é comum em espécies aquáticas ocorrer um rápido alongamento dos entrenóis, pecilos, para que as folhas alcancem o ar. Muitas vezes não é etileno que acelera esse alongamento, mas o etileno torna o tecido mais sensível à giberelina, que é a giberelina que promove esse alongamento. E reduz a restrição imposta muitas vezes pelo ABA. A formação de aerênquima. A aerênquima pode surgir pela morte de algumas células ou pelo afastamento delas. O etileno acelera a morte de algumas células para que forme esse aerênquima, um tipo de um bolsão de ar, que muitas vezes ocorre a lenticela, ou seja, a ruptura no caule, entre o oxigênio e armazenado esse oxigênio lá no sistema radicular, nesse bolsão de ar. Isso muitas vezes torna a raiz até flutuante. A raiz pode até flutuar um pouco. A formação de pelos absorventes que ocorre por ação das auxinas, mas o etileno pode tornar o tecido mais sensível à auxina. E a formação de raízes adventícias também, pelo mesmo motivo. Então, observe aqui, em uma condição de inundação, observe aqui a figura mostra a produção de etileno numa condição de inundação. Então, note que 24 horas, 48 horas, 72 horas após a inundação, ocorre um incremento da produção de ACC. Isso aqui é precursor do etileno. Por que a ACC aumenta tanto, aumenta até mais do que etileno? Porque a ACC não precisa de oxigênio para ser produzido. Só que de ACC para etileno precisa do oxigênio. Então, note que aumenta primeiro a ACC logo no início, nas 24 horas, mas o etileno começa a aumentar aqui, começa a aumentar significativamente aqui já depois de 36 horas, né? Se aqui é 24, aqui é 12, né? Vamos botar aqui 12, aqui é 36. Então, volta de 36 horas, né? Enquanto o ACC já está aumentando as primeiras 12 horas, aqui é o ACC, Então, o etileno vai aumentar em 36 horas, depois que já acumula ACC, que é precursor do etileno.
De forma que vai aumentando a produção de etileno logo depois que aumenta a CC. Aí você pode perguntar, por que a CC está diminuindo aqui, ó, quando aumenta muito etileno aqui, em 48 horas reduz a CC? Porque o ACC ele está sendo convertido em etileno. Então essa conversão de etileno consome ACC. Então observe que é comum a produção de etileno numa situação de inundação. Por quê? Por que produz etileno? Porque o etileno é importante para a produção de lenticela e é importante também para a produção de aerênquima, para que entre o ar e ele seja armazenado. Então observe que tem uma importância muito grande. Desenvolvimento do fruto. O etileno tem uma importância grande no desenvolvimento do fruto. Observe aqui, ó, as fases de desenvolvimento do fruto. Então, a primeira fase é a fase que ocorre a fertilização, a polinização, a fertilização e o início do desenvolvimento. Há uma compatibilidade genética entre o pólen e a planta polinizada. Após a polinização, alta produção de etileno. É essa alta produção de etileno que faz cair as sépalas, as pétalas. E aí ocorre em seguida a fase inicial de produção dos frutos, são os drenos de utilização. Ou seja, o fruto é um dreno e tudo que ele recebe de assimilado, ele utiliza, são drenos de utilização. É como nós, quando ainda estudantes, né? Somos drenos de utilização. Nossos pais mandam o dinheiro, nós trabalhamos e conseguimos e utilizamos esse dinheiro totalmente, porque precisamos dele para, além da manutenção, custear os estudos. A segunda fase é a fase de divisão, que ocorre a divisão celular, a formação da semente e do embrião. A divisão celular nas primeiras semanas deixa o fruto aí com 10 a 20% do tamanho. O tamanho final depende do número de células do ovário antes da fertilização e do número de fertilizações bem-sucedidas, da magnitude da divisão celular. A terceira fase é uma fase de expansão celular, crescimento do fruto e maturação do embrião. Cerca de 2/3 do tamanho do fruto é dado pela expansão. A expansão é mais importante quantitativamente do que a divisão. E eu não estou dizendo que uma é mais importante que a outra. Porque para que tenha mais fruto é necessário dividir primeiro. A divisão tem ocorrido primeiro. Só que em tamanho do fruto, o alongamento é mais importante do que a divisão. Em cucurbitáceas, por exemplo, melancia, chega a aumentar, depois que termina a divisão, a expansão chega a aumentar 350 mil vezes o tamanho do fruto. Então, espécies domésticas têm frutos bem maiores do que espécies selvagens. E esse crescimento do fruto ele é intensificado por 2 hormônios, a auxina e giberelina. Na fase final, os frutos são drenos de armazenamento. Você já é um dreno de armazenamento depois que você começa a trabalhar. Aí você já não precisa mais custear os estudos, eles já estão pagos, né? Você já formou, você já adquiriu qualidades profissionais. Então você já, além de não gastar com os estudos, você começa a armazenar, guardar um pouco de dinheiro, né? Então já os drenos de armazenamento, o fruto já começa a armazenar mais recursos, ao invés de só utilizar. Então a força do dreno ele é regulada por citocininas. É que eu falei de frutos, eu falei de etileno, falei de auxina, de giberelina e falei de citocinina. A partenocarpia são frutos sem sementes, né? Ocorre muito comum em banana, uva, maçã, melancia. Dispensa agentes polinizadores e condições adequadas na floração. As causas é a falta absoluta de polinização, após a polinização desacompanhada de fertilização por morte do grão de pólen ou incompatibilidade, após fertilização seguida da morte do embrião. A ocorrência da partenocarpia é por meio de melhoramento genético ou por meio dos hormônios, auxina e giberelina principalmente. Alguns aspectos gerais com relação aos frutos, né? Quando vai atingindo a maturação. É a modificação da cor pela degradação de clorofilas e acúmulo de carotenoides e flavonoides. Alteração da textura, ocorre o amolecimento por alterações na parede celular e turgor, alterações no sabor, no aroma e na qualidade nutricional e aumento na suscetibilidade a patógeno à medida que o fruto vai atingindo a maturidade. Praticamente todos os componentes da parede celular podem ser hidrolisados por enzimas específicas. Então são várias enzimas aí citadas que atuam na parede celular dos frutos, né, tornando ele mais macio. O sabor e o aroma dos frutos dependem de inúmeras substâncias presentes no fruto. Algumas delas voláteis que podem chegar a número superior a 400. Então são ésteres, álcools, aldeídos e substâncias não voláteis como açúcares. Alguns aspectos gerais ainda com relação aos frutos, né? Não se trata de senescência porque não há remobilização de reservas. Quando nós falamos de um fruto, né? Não é a senescência em si, quando a gente fala de fruto, como falar da folha, porque
não há uma remobilização de reservas. O fruto ainda está com as reservas dele. Ele não disponibiliza a reserva para a planta para cair, né? Então não é uma senescência em si. E os frutos eles podem ser classificados em climatéricos e não climatéricos. Os climatéricos são frutos em que o amadurecimento é caracterizado por incrementos substanciais e passageiros na taxa respiratória e produção de etileno. Aumenta tanto a taxa respiratória quanto a produção de etileno. Os não climatéricos não ocorre esse aumento tão intensificado na respiração nem na produção de etileno. A natureza gasosa do etileno facilita a dispersão dele. O etileno apresenta, a produção de etileno apresenta feedback positivo. Por exemplo, é diferente de giberelina. À medida que a giberelina é produzida, ela inibe a síntese dela mesma. O etileno, à medida que ele é produzido, ele induz a síntese dele mesmo. É como se ele fosse produzido e induzisse, me produza mais, eu quero mais e mais e mais de mim. E o etileno ele é produzido cada vez mais, tá? E como é um hormônio gasoso, então rapidamente ele é transportado, se dispersa e acelera a maturação do fruto. Então induz o amadurecimento menos prolongado do fruto. Então aqui alguns exemplos de frutos climatéricos, né? Banana, tomate, abacate, maçã, graviola, mamão, goiaba, pera e vários outros. Frutos não climatéricos, uva, morango, cereja, abacaxi, citros, melancia. Então existem materiais de variedades que são climatéricas e outra variedade do mesmo fruto é não climatérica. Melão, por exemplo, você encontra isso. E outros frutos. Então observe aqui o objetivo do armazenamento de frutos, né? Evitar a perda de peso, podridões e deterioração de atributos importantes, como sabor, firmeza, aroma e valor nutricional. Quando pensamos em armazenamento de frutos, pensamos em atmosfera controlada, em controlar a atmosfera para que o fruto ele possa ser transportado e chegue no destino com qualidade organoléptica, com valor nutricional e com boa percepção visual para os clientes. Então deve-se reduzir basicamente a respiração e a produção de etileno para que o fruto amadureça mais lentamente. E isso consegue-se pela redução da temperatura, redução da disponibilidade de oxigênio, porque a redução da temperatura reduz a respiração e reduz a síntese de etileno. A redução da disponibilidade de oxigênio reduz a respiração e reduz a produção de etileno. O aumento da disponibilidade de CO2 reduz a respiração porque o CO2 é produto da respiração. E a utilização de permanganato de potássio pode reduzir a síntese de etileno. Então, observe que quando falamos em manusear, o manuseio não é simplesmente reduzir a zero ou reduzir a inexistência. Porque temperaturas elas podem ser reduzidas, mas muito baixas podem formar cristais de gelo e o descongelamento causa extravasamento do conteúdo celular e escurecimento. Isso reduz o valor comercial. Então, a temperatura não pode ser temperatura de congelamento para não formar gelo e quando ocorrer o descongelamento, ocorrer a ruptura da membrana. Também a ausência de oxigênio pode resultar na fermentação e produzir etanol. E aí isso não é adequado para o fruto, tá? Então é interessante o armazenamento de fruto e por meio de manuseio na respiração e na produção de etileno, consegue-se conservar esse fruto. Que Deus abençoe todos de uma forma poderosa e que vocês possam compreender.